Hello, meus queridíssimos. Como vocês estão no nono ano? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para a nossa aula de história. Abram o livro didático de vocês, por favor, na página de número 109. Por gentileza. Vamos lá. 2 estados para influenciar o mundo. Nesse capítulo, a gente vai estudar os conflitos que ocorreram no mundo após a Segunda Guerra Mundial, que envolveram disputas de poder entre os projetos capitalistas e socialistas. Tudo bem? Vamos lá? Ainda no decorrer da Segunda Guerra Mundial, os países aliados iniciaram conferências para discutir a redefinição de fronteiras após o término do conflito. A União Soviética, no processo de luta contra as tropas alemãs, conforme libertava os países do leste europeu do domínio nazista, foi consolidando sua influência na região. Por outro lado, a Europa Ocidental permaneceu sob a influência dos estadunidenses e dos ingleses, ou seja, tinha orientação capitalista, tá? Aqui nós vemos, nesse primeiro parágrafo, logo a divisão aí entre esses 2 grandes projetos, tá bom? O capitalismo e o socialismo. Tudo bem? Nós temos aí de um lado a União Soviética, tá? Que vinha aí nessa luta de libertação, digamos assim, da influência nazista, da influência alemã. E por outro lado temos aí os ingleses já aí com a orientação bem firme, né? Bem consolidada, que era o capitalismo. Lembrando que durante a Segunda Guerra Mundial, aí nos países aliados, tínhamos França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Já do lado do eixo, tínhamos Alemanha, Itália, e Japão. Com o fim da guerra, em 1945, a aliança entre os países capitalistas e a União Soviética foi se desfazendo gradualmente. Já que o inimigo comum, o nazismo, havia sido derrotado, né? Os países aí do eixo, né? Onde a Alemanha fazia parte desse grupo, desse bloco aí de países, acabou sendo derrotada, tá? Os socialistas acreditavam que o capitalismo chegaria ao fim devido às suas próprias contradições, uma vez que contribuía para o enriquecimento de um pequeno grupo social, enquanto a maior parte da população vivia em condições precárias. Aqui é característica marcante do capitalismo, né? O capitalismo tem como uma de suas características, né? Ali o poder, a detenção do dinheiro, do capital, o próprio nome diz, né? Capitalismo vem de capital, de dinheiro, e uma pequena parcela da população é detentora desse capital, tá? Essas pessoas, cedo ou tarde, iriam insurgir contra o sistema e suas injustiças e desigualdades. Para os capitalistas, o socialismo era uma ameaça, pois questionava as bases da sociedade burguesa e sua forma de produção de riqueza. Eles resolveram respeitar as áreas de influência estabelecidas nas conferências internacionais, mas não sem realizar um combate ideológico e impedir a expansão socialista nas novas áreas. Novas alianças, velhos inimigos. Em 1947, nos Estados Unidos foi criada a chamada Doutrina Truman, cujo objetivo era impedir a expansão do socialismo. Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, entre 1945 e 1953, assumiu o compromisso de defender o mundo livre contra a ameaça comunista, tá?
Aí temos aí essa doutrina Truman, que ele lutava, né, com o objetivo aí de expandir, tá, que eles diziam, né, ser ameaça comunista, tá? Desculpa, a tia tá um pouco gripada, tá? No presente momento da história do mundo, quase todas as nações devem escolher entre formas alternativas de vida. A escolha muitas vezes não é livre. Um modo de vida baseia-se na vontade da maioria e distingue-se pela liberdade das instituições, pelo governo representativo, por eleições livres e por garantia de liberdade individual, política, religiosa e de expansão. A segunda forma de vida baseia-se na vontade da minoria imposta à força sobre a maioria, baseia-se no terror e na opressão, em uma imprensa controlada, em eleições de partidos únicos e na supressão das liberdades pessoais. Eu acredito que deve ser política dos Estados Unidos apoiar os povos livres que estão resistindo à tentativa de subjugação por minorias armadas e por pressões externas, tá? Aí nós temos o discurso, tá, de Truman antes de uma sessão ao Congresso, e aí ele tá falando aí nesse momento um pouco sobre o socialismo, tá, e também aí o comunismo. Para vocês entenderem melhor, tá? Isso aqui vocês possivelmente já sabem. O capitalismo é o que prevalece atualmente, né? Em virtude do socialismo. É um sistema, tá? Onde existe o capital, né? Que está nas mãos das empresas privadas, das pessoas que controlam uma mão de obra, tá? Em troca de salários, que são os empresários, pequenos empresários também. Então, o dinheiro tá basicamente na mão dessas pessoas, tá? Das empresas desses empresários. Tudo gira em torno do lucro. No capitalismo é assim. O lucro, lucro, lucro e lucro, tá? E sempre há a necessidade de produção e compra, porque é isso que vai gerar o próprio capital, é a produção, né? E a venda, a compra, que vai fazer com que o dinheiro aí fique em rotatividade, tá? E essa compra e venda aí, ou seja, produção e compra, é o que faz o capitalismo existir, é o que dá força aí ao capitalismo, é o que faz com que ele funcione perfeitamente, certinho? Já o comunismo, tá? Que foi falado bastante aqui durante o texto. O comunismo, ele é o contrário, tá? O comunismo, ele preza pela igualdade, tá? Ele prega a igualdade das classes sociais, do controle de renda, do comércio, tá? E existe uma igual oportunidade para todos aí, tá? Não existe propriedade privada, os meios de produção são propriedade das empresas públicas, tá? Ou então de cooperativas, e as pessoas são compensadas basicamente pelo princípio aí de igualdade. Desculpa, eu falei comunismo, mas é o socialismo, tá? O comunismo é mais uma doutrina, tá? Então, existe a diferença entre o socialismo e o comunismo, tá? O comunismo, ele é uma doutrina, tá? Ele vai defender também a liberdade dos indivíduos,
tá? Suas atividades econômicas. Só que no comunismo não há a interferência do Estado, tá? E segundo aí essa doutrina comunista, o comunismo em si é um resultado do socialismo, tá? É um resultado desse socialismo, onde as pessoas já estão tão acostumadas naquela sociedade igualitária que não vai mais precisar do Estado para fazer a divisão desses bens ou de dinheiro, tá? Para colocar esse projeto em prática, os Estados Unidos tomaram duas medidas que afetaram diretamente a política e a economia internacional, que foram a criação do Plano Marshall, em 1947, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em 1949. O Plano Marshall consistia no empréstimo de bilhões de dólares dos Estados Unidos a países europeus para que eles reerguessem sua economia. Com esse plano, os Estados Unidos buscavam fortalecer o capitalismo na Europa, o que justifica o fato de as nações aliadas à União Soviética não terem sido beneficiadas. Para evitar que países socialistas saíssem de sua zona de influência, a União Soviética criou o Conselho de Assistência Econômica Mútua, tá? Que foi um acordo que estimulava trocas comerciais de produtos e matérias-primas entre os Estados-membros, assim como ajuda técnica e financeira, tá? Então, aí vem aí os Estados Unidos, né, aí com a criação de políticas, tá? Para incentivar, aí, estimular, né, o capitalismo aí em seu território. Foi o Plano Marshall, tá? E o Tratado do Atlântico Norte, tudo bem? A OTAN, por sua vez, era uma aliança militar formada entre os países capitalistas para se defenderem de possíveis ataques comunistas. A União Soviética, por conseguinte, também estabeleceu um acordo militar entre seus aliados, que ficou conhecido como Pacto de Varsóvia, assinado pelos países membros em 1955. Aqui nós temos o embate, embora não seja militar, porque aqui nós estamos em um período chamado de Guerra Fria. A Guerra Fria foi o que, tia Luciana? Foi uma tensão muito grande, tá? Que o mundo inteiro vivenciou, em que os Estados Unidos e a União Soviética, eles lutavam entre si, não militarmente, com guerras, com armas, com derramamento de sangue, mas entre acordos, entre medidas econômicas, políticas para fortalecer aí o capitalismo e o socialismo em seus países, além de ter uma tensão também causada pelas guerras, pelas bombas atômicas, tá? Que a gente vai ver mais adiante, tudo bem? Embora não tenha havido conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, os países aliados de ambos eram financiados e apoiados em guerras que ocorreram principalmente na Ásia. O temor de um conflito nuclear acabou gerando um tipo de confronto indireto entre as duas potências mundiais. Assim começou o período denominado Guerra Fria, aquele que a tia Luciana já havia falado, tá bom? Essa tensão aí causada por essas bombas atômicas, né, que havia a possibilidade do mundo ser destruído aí com essas bombas atômicas, tá? E, meus amores, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, eles disputaram poder político e principalmente também o tecnológico, tá? 4 anos depois do lançamento das bombas atômicas no Japão pelos Estados Unidos, em 1945, a União Soviética anunciou ao mundo que também tinha tecnologia, tá? Para, né, caso houvesse aí um embate,
né, eles também haveriam em uma tecnologia nuclear para entrar em combate. Então, essa tensão gerava muita insegurança, né, porque todo mundo estava com medo de haver uma terceira guerra mundial, onde esses dois países aí fossem os dois cabeças, né? Mas gerou aí, não houve uma guerra em si, tá? Derramamento de sangue e tal, como a tia já havia falado, mas houve aí uma corrida armamentista, tá? Onde a tecnologia desenvolveu bastante nesse período, tá? Onde construíram-se, criaram-se várias tecnologias, tanto nucleares como também armamentistas relacionadas às próprias armas de destruição, tá? Tudo bem? Deixa a tia ver. Aí nós temos os membros da OTAN, né? E do Pacto de Varsóvia. Em vez de nós temos aí os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, né? Ou seja, aí envolvendo os países capitalistas, onde temos Canadá, Groenlândia, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Irlanda, Islândia, dentre outros países. Entre os países que fizeram parte aí do Pacto de Varsóvia, tá? Que foi aí um pacto, né? Um acordo militar entre os Estados Unidos, entre a União Soviética e os seus aliados. Aí nós temos União Soviética, Romênia, Hungria, Bulgária, Polônia também, tá? E os países comunistas não aliados, ou seja, países comunistas, né? Países que defendiam aí a igualdade, mas sem o Estado aí para fazer essa divisão. Temos China, Mongólia, Afeganistão, Etiópia, tá? Dentre outros também. Então é isso, meus amores. Beijos, até a nossa próxima aula. Dando continuidade.